Boa noite, boa noite. Que isso, gente? Horrível, né? Na moral, vamos lá, boa noite. Beleza. Bom, sejam bem-vindos ao Curso Valor, a casa aí do concurseiro, tá legal? Hoje, não só a contabilidade, aqui existem cursos para área fiscal, tribunais de conta, e o contador, que é o forte aí do Curso Valor. Aqui, língua portuguesa. Hoje, quem dá aula sou eu, né, professor Pedro Henrique e professor Thiago Omena. Então, bom, como é que vai ser o aulão? Gente, eu vou bater todos os tópicos de edital, né, como é de praxe aí. Eu vou revisar os principais verbos, por exemplo, de regência. Eu vou falar dos principais pontos de emprego da vírgula. Eu vou falar de tudo que normalmente a Sesgran Rio cobra, com base nas últimas provas, tá? Enfatizando aquilo em que acredito, mais na sua prova, tá legal? Então, quando você estiver assistindo a aula, né, hoje, você anote sim tudo e tal, tenha bastante atenção e use esse material para revisar. Bom, interpretação de texto. Coloquei um texto aí de uma prova antiga, tá? Da Banca Sesgran Rio. A primeira parte aí, são 4 questões de interpretação textual. Um texto que mexe com preconceito, é um texto que é bobinho, só que eu quero que você sempre leia, né, um texto de prova. Pedro, abri a prova, são 10 questões. Antes de ler o texto, o que você vai fazer? Rapidamente, vai olhar pelo menos o enunciado de cada questão para verificar se nessa prova da Petrobras, né, da BR, haverá mais questões de gramática ou de interpretação textual, para saber o que você vai botar de investimento no texto. Porque se você olha lá, 2 questões de interpretação de texto, e a terceira questão já começa, situação gráfica, concordância, nem leia. Pode deixar para lá. Faça 8 questões, chute o balde para as demais, e se der tempo você vai voltar ali. Fez uma prova de inglês, viu que eu não sabia nada, volte lá desesperado, lê o texto, escola, sei lá, né? Mas, né, como eu me sinto em inglês. Olha aquele inglês, gente, bizarro. Então, eu sei que muita gente está se garantindo, né? Cai matemática para alguns, não é isso? Informática, eu acho. Caraca, informática também é outro que negócio. Para mim é igual inglês, cara. É igual inglês. Eu não entendo nada, né? Enfim, então quando você olhar a prova, antes de você começar a fazer igual um tarado, monte a sua estratégia. Agora, pode acontecer, não acredito, mas pode acontecer de você abrir, caraca, 8 de interpretação de texto e 2 de gramática. Filho, a sua vida tá no texto. Aí deixa o texto para lá, lê uma vez só. Não, aí já vamos virar. Não, leia 50 vezes aquele texto, decore, tente ler. Cada questão você vai ler aquele parágrafo 50 vezes, se for preciso, porque são 8 questões. A Sesgran Rio, para quem não sabe, já fez uma prova em que 100% das questões foram de interpretação textual. 100%. Não teve uma de gramática. E aí, meu amigo, mudou. Aí eu pensei, naquele momento que eu vi a prova, eu falei, cara, mudou tudo. Aí na semana seguinte teve outro concurso, voltou tudo ao normal, a zona, foi, eu acho que um erro de, sei lá, o cara tava lá sentado aí, mano, escolhe a questão aí, pegou um estagiário, o maluco foi escolheu só de texto, aí, sei lá, fizeram uma besteira lá. Mas, em regra, eu espero 7 questões de gramática, 6, e 3, 4, no máximo 4, tá? De interpretação / semântica, não só interpretação de texto, não. Beleza? Bom, eu gosto que você fique atento aos fatos do texto, aquilo que está escrito. Você não tem o direito de colocar sua opinião na leitura do texto. Você não tem o direito de falar que, eu acho que. Não existe isso. Está escrito, está valendo. Não está escrito, não está valendo. Se você conseguir, com base nos fatos, naquilo que realmente está escrito, resolver a questão, né, você está sendo um cara correto. É uma análise fria, é uma análise totalmente objetiva. Não há subjetividade, não há, a fulana falou que é azul e o outro falou que é vermelho, mas o texto falou que é verde. Não, não importa, é verde.
Acabou, ponto final. Se o texto falar que essa camisa é vermelha, você vai falar vermelha, mas eu tô vendo que é verde, mas é vermelha porque o texto falou. Né? Hoje mesmo, nessa provinha que estava aqui no quadro, eu corrigi um texto em que o cara falava certas coisas e falava assim, pô, caraca, dá mó tesão de marcar B de bola, mano. Assim, caraca, é B, pelo meu conhecimento de vida. Mas não estava no texto. Então, era a letra E. Assim, né? Quebrava a cara. Então, tem que tomar cuidado. Vamos ler. A Hora da Verdade. De forma bem objetiva, hein? Conta a lenda que 3 habitantes de Sapo City discutiam o que tinha mais valor para vencer. Reuniram 3 sapos que representariam diferentes categorias. A força dos 20 anos, a visão estratégica dos 50 e a sabedoria dos 70. 3 sapinhos, né? Legal. Para acabar com a discussão, decidiram por uma série de provas. E a primeira prova seria o salto sobre o poço gigante. Era um salto quase impossível. Suspense e tensão. A cidade inteira veio assistir a competição. Perceba que esse assistir, né, que vai cair na sua prova, ele veio corretamente empregado. Que é o assistir no sentido de quê, gente? De ver, caber, morar ou ajudar. De ver. Cara, Pedro, existe tanto assistir? Existe, né? Eu sei, no sentido de ver. E quem assiste, assiste o filme ou assiste ao filme? Porque quem assiste, assiste a alguma coisa, né? A gente já vai falar de regência também, transitividade. Mas tá certinho, há competição, né? Com crase, a gente vai falar de crase. Legal. A cidade inteira veio assistir a competição e torcer pelos seus representantes. Na largada, os 3 saíram juntos e na hora do grande salto, eles se embolaram no ar e caíram dentro do poço. Era muito fundo, muito fundo. Os outros sapos vieram para a beirada do poço e, desesperados, choravam a perda de seus heróis. Esquisito, né? Choravam a perda de seus heróis. Choravam alguma coisa, né? Normal, não é comum você falar isso. Ah, eu chorei por alguma coisa, né? Normal. Mas ele usou essa estrutura super viável aí, tá? Super incomum, porém correta. Choravam a perda de seus heróis. Choravam alguma coisa. Era impossível sair daquela profundidade. Os 3 sapos pulavam com todas as suas forças, mas estavam longe de conseguir sair do poço. Do beiral, os amigos gritavam: desistam! Não adianta! É impossível! E choravam. O sapo de 20 anos, desanimado pela certeza do fracasso, deixou-se afundar e morreu afogado. O de 50 pensou: isso é a fraqueza da juventude. Eles não têm experiência e não sabem lidar com críticas. Depois de muitas tentativas e já ferido pelos choques com as paredes pedregosas, chegou à conclusão de que realmente não havia como sair dali e desistiu. Um minutinho. O verbo chegar, muito importante também, apareceu aí, cuidado, porque a 6 Gran Rio, ela vira e mexe e coloca uma questão com o verbo chegar. Seja questão de regência, seja questão de crase, seja questão de pronome relativo, enfim, é uma questão comum, tá? O verbo chegar, cuidado, quem chega, chega a. Cuidado, porque o chegar, ele pode ser a, ou pode ser em, ou pode ser de. Tome cuidado. Pô, Pedro, mas em? Quando eu vinculo a ideia a um tempo. Por exemplo, ó, o verbo chegar, tá legal? O verbo chegar. Na primeira ideia, o verbo chegar. Quando você tem o verbo chegar, também não fique bitolado, tem que ser a. Não, não é isso não. Porque normalmente, quando você usa o verbo chegar, você usa vinculado a uma ideia de quê, gente? De lugar. Então, quando você vincula o verbo chegar a uma ideia de lugar, existe também uma ideia de tempo e existe também uma ideia de origem, tá legal? Então, quando você vincula a uma ideia de lugar, eu uso sim o que você falou há pouco. Quem chega, chega a. Exemplo, quando eu falo assim, ó, exemplo aqui, cheguei, ó, cheguei ao parque, ó, cheguei ao parque, sem dúvida, quem chega, chega a, ponto final. Agora, afirmar que o chegar não pode ser empregado com a preposição em, é incorreto isso, não é legal não, porque ele pode sim ser empregado com a preposição em, pode não.
ele deve ser empregado quando o quê? Quando indica tempo. Por exemplo, se eu estou falando com a minha amiga e ela pergunta, caramba, hein? Nem avisou, hein? Você chegou quando? Eu falei, pô, cheguei em agosto. Ah, Pedro, chegou em agosto. No momento em que cheguei, você não vai falar cheguei ao agosto, né? Eu sei que isso, você não erraria uma questão de preencha a lacuna. Você não colocaria a aqui. Eu tenho certeza que não, né? Mas alguma questão teórica, como tem vindo aí, questões teóricas, eu fico com medo, né? De verdade, fico porque ele fala assim, aquela última prova, ele colocou assim, escrever a frase da forma tal é correto, desaconselhável, incorreto, inadequado, pois o verbo foi usado pois... Questão teórica, né? Não é questão de a frase está certa? Não é isso não. É uma questão mais teórica. E, pode falar. Em tempo. Pô, o tempo, né? De fato é um tempo. Direto. Não, isso aí, cara, né? Totalmente errado. Pô, o verbo chegar, cara, é uma coisa de louco. Eu até brinco, quando eu falo com a Milena, oi amor, aguarde-me, eu já estou chegando a casa. Ela fala assim, para de forçar. Né? Porque ela fala que eu forço quando eu falo chegou a casa. Eu vou chegar a casa e falo contigo. A casa, então não é aqui, né? Sai para outro lugar. Ela fica com essa brincadeira. Eu falo, pô amor, é difícil. Você quer que eu me renda ao erro? Pô, ela, então você está dizendo que eu estou errado? Eu falei, tô. Eu, hein? Ó, cheguei de São Paulo. Milena. Ó, cheguei de São Paulo. É um lugar, mas com sentido de origem, né? Então tá tranquilo, cheguei de São Paulo, né? Você tá aí com as três. Claro que o principal que cai na prova, o normal, o padrão, é quem chega. Se você não quiser analisar, quiser chutar, tá na... Pô, eu tô numa situação crítica, eu vou chutar. Viu? Chegar, coloque A. Beleza? Tranquilo? Você fala assim, já cheguei na casa do papai. Tá certo ou tá errado? Hein? Na casa do papai tá certo ou tá errado? Claro que tá errado, nem pensar. Cheguei à casa do papai. A gente vai aprender que tem crase e tal, mas essa é a ideia. Então vamos voltar ao texto, né? Vamos lá, vou ler aqui da cidade inteira de novo. Ver assistir a competição e torcer pelo seu representante na largada. Vocês eram juntos, a gente tinha passado disso, né? Isso, pronto. O de 50 pensou. O de 20, né? Vamos voltar ao contexto. O de 20, desanimado pela certeza do fracasso, deixou-se afundar e morreu afogado. O maluco tá desanimado. O de 50 pensou. Isso é a fraqueza da juventude. Eles não têm experiência, não sabem lidar com críticas. Depois de muitas tentativas e já ferido pelos choques com as paredes pedregosas, chegou à conclusão de que realmente não havia como sair dali e desistiu. Deixou-se afogar como de 20 anos. Foi embora, foi pro ralo. Enquanto isso, o de 70, impressionado com a escolha dos seus concorrentes, tentava pular para a liberdade. O grupo do lado de fora já não estava mais com pena do velho sapo. Eles pareciam com raiva e gritavam: quem você pensa que é? Os outros muito mais fortes do que você não conseguiram. Desista e morra logo, seu sapo velho. E todos começaram a gritar juntos: desiste, desiste. E quanto mais eles gritavam, mais o sapo velho pulava e os gritos aumentavam. Desiste, desiste. Mas para a surpresa de todos, num salto quase milagroso, o sapo velho conseguiu sair do poço. Todos ficaram em silêncio e o sapo velho falou: eu não tenho como agradecer o apoio de vocês. Sem ele eu não teria conseguido. Não reparem, eu sou surdo e não ouvi as lindas palavras de apoio, mas vi o rosto de vocês e pude ler as palavras em suas bocas. Eu acho que eram: insiste, insiste. Que vacilo, né? Eu sei, né? Eu ganho crédito de bobeira. Qual é a história então? A historinha, né? É uma história. Pô, tem o sapinho lá de 20, né? O sapinho de 20, o sapinho de 50, o sapinho de 70, é isso? Ó, 20, 50 e 70. Aí eles, começaram a disputar, né? Cada um com sua característica. A experiência não sei de quem, não sei de quem, mas, meu irmão, eles começaram a disputar uma corrida. Aí eles começaram a correr. Chegaram um momento que eles foram pular.
sobre um salto, né? Sobre um poço gigante, enfim, um salto quase impossível. Legal. E vamos imaginar aqui. Ó, cenário 2. Análise fria. O que aconteceu? Tinha uma galera, sapo pra cacete, aqui, gritando, né? Vamos lá! Aí eles começaram a correram. Pum! Pularam, caíram. Então, beleza. Aqui eu tenho, analisando o que aconteceu, eu tenho o de 20, eu tenho o de 50 e eu tenho o de 70. O que aconteceu? 20, 50 e 70. Todo mundo começou a chorar, né? Desesperado, galera, pô, os sapos lá embaixo e tal, não sei o quê. Imediatamente, quando os 3 caíram, os 3 fizeram a mesma coisa, como qualquer sapo faria. Começaram a fazer o quê? A pular, normal. Isso é uma característica de todos, ponto final. Começaram a pular. Eu falei, pô... E a galera começou a gritar o quê? Desistam. Não tem jeito, é muito difícil. Ó, morra logo, né? Pô, caramba, pra todo mundo, gritando pra geral. Esse cara ouvia bem, esse cara ouvia bem, e esse cara ouvia bem? Não, ele era surdo. Analisando o que aconteceu de fato, cada um tinha característica, né? O cara era mais jovem, o outro era experiente, o outro não sei de que, sabedoria. Tá, mas na hora lá, tá todo mundo lá embaixo. Ele começa a pular. Analisando friamente, quem ouviu o que realmente estava sendo dito, aconteceu o que com esse cara? Morreu. Isso foi o que aconteceu. Friamente. Não, professor, mas o outro era mais forte. Não, mas o outro era jovem. Não, mas o maluco ficou irritadinho. Cara, preste atenção. O que aconteceu? Quem escutou, morreu. E quem não escutou? Conseguiu sair. Na verdade, ele não escutou. Ele entendeu, ele era surdo, né? Ele não escutou, mas ele entendeu e acreditou muito no oposto. Então, vamos pensar, eu até posso falar que houve ou não houve uma influência da galera de fora em relação aos sapos que estavam lá embaixo. Houve ou não houve? Com certeza houve. Isso eu não posso ter dúvida em relação a isso. Não, professor, mas o cara analisou. Não, parceiro, olha só. A parada é a seguinte, eles começaram a gritar. Influenciando. O cara, pô, morreu, porque escutou. E quem não morreu, ele continuou tentando, realmente, e conseguiu sair, mas ele justificou. Ele falou assim, caramba, eu saí por vocês, amigos. Como se fosse, chamou até de meus amigos. Pô, muito obrigado, começou a agradecer e tal. Falou, cara, não posso, não tem como, né, não agradecer. Então essa galera que escutou, caiu. Esse cara que não escutou, que entendeu, que pensou em alguma coisa positiva. Então, de novo, se a galera fala uma coisa negativa, influencia e morre. Se a galera fala uma coisa positiva, não, Pedro, falaram negativa. Não. Para ele, foi uma coisa o quê? Então, se eu falasse uma coisa positiva, se ele ouvisse, se ele escutasse da mesma forma que os demais, pelo contexto, eu falaria que ele ia fazer o quê? Ele ia morrer. Não tenha dúvida. Em regra, aí vem um preconceito. Pô, mas o de 70 é mais fraquinho. E quem disse isso a você? Tá no texto? O de 70 era o mais fraco de todos. Não. Não, mas normalmente, Pedro, porque normalmente, um cara de 70 anos, bom, normalmente no teu mundo. A gente tá falando de mundo de sapo. Não importa o que aconteça. Eu tenho que analisar o que aconteceu aqui. O que você acha do teu preconceito de quando você olha um cara de 70 com uma menina de 25, primeira coisa que você pensa é o quê? O maluco tá com dinheiro. Ou então, na melhor das hipóteses, deve ser o pai. Ou o avô. É isso. Quando eu olho um cara correndo de 70 anos e eu caminhando com uma casquinha na mão, eu olho e falo assim, automaticamente, daqui a pouco morre e não sabe por quê. É um preconceito, pô. É um preconceito, é automático isso. Ah, Pedro, mas eu não sou assim, não. Não, não é não. Não é não. Mas
vamos pensar, e se eu trouxer esse meu conhecimento de vida pro texto? Eu tomo trolha. Eu tenho que analisar o que aconteceu. Ah, mas eu acho, eu também acho, muita coisa. Acho que não deveria ser assim, não deveria ser assado, de 70 tadinho, merece sim. Cara, meu irmão, tem o que merecer e o que não merecer. Fato foi, ouviu, morreu, não ouviu. Quer dizer, ouviu negativo, morreu. Ouviu positivo, conseguiu sair. Mas vamos lá. Na história dos sapos, as passagens cujos sentidos caracterizam respectivamente, galera, respectivamente, normal, hein? A ordem não importa ou a ordem importa? Não tenha dúvida, a palavra-chave da tua questão aí, tá legal? Respectivamente, o insucesso e o desafio. Ele quer uma passagem que mostre uma parte de insucesso e outra parte de desafio nesta sequência, tá legal? Não posso mudar isso, nesta ordem. O salto sobre o poço gigante, isso é um insucesso ou é o desafio? Desafio, eu já posso eliminar a letra A, concorda comigo? Muito simples. Muito simples. B, os três saíram juntos. Isso indica o insucesso? Nada disso, né? Isso não tem nada a ver com nada, Pedro, mas tudo bem. Letra C, caíram dentro do poço. É um insucesso? Por enquanto a letra C está na briga. Letra D, os outros vieram para a beirada do poço. Se você falar assim, tem a ver. A gente gosta de falar, mas tem a ver. Tá, tem a ver com o quê? Isso aconteceu quando? Antes da queda ou depois da queda? Depois, né? O cara caiu, blá, blá, blá. Posso até falar assim, pô, o cara que tá meio louco, quer marcar porque quer marcar. Ele fala assim, pô, não, mas eu tô pensando aqui, Pedro. Se ele veio por causa de uma queda, então tem ligação direta com o insucesso. Beleza. Então deixa quieto aí. Eu não marcaria, Pedro. Ela não marcaria, ela marcaria. Não importa. Mas deixa quieto, tô com C e D. Tá bom, tem a ver com insucesso. E na letra E, os amigos gritavam. Meio amplo, né? Não, não é meio amplo. É meio amplo. Uma linha 12, sei lá. Cadê? Linha 12. 1, 2, 3, 4. Nem sei se tá certa a linha aí, tá? Os amigos gritavam. Também posso falar que tem a ver? Eles caíram, geral gritando. Mó zona, né? Mas assim, das três, entre C, D e E, se você fosse escolher só com base no insucesso, no seu coração, assim, falaria qual? Qual é melhor? Porra, sem dúvida. Porque entre D e E, eu penso, se eu marcar D, eu tenho que marcar E. Porque o peso é o mesmo na questão. Então não existe isso, né? Negócio de ter duas respostas. Aí vamos lá. Agora ele quer o desafio. Então entre C, D e E. Vamos de baixo para cima. Letra E. E choravam. Isso é o desafio? Nada. Totalmente chutado. Letra D. Choravam a perda de seus heróis. Isso é o desafio? Não, é um insucesso, é consequência, tem a ver. E letra E. Letra C. Era muito fundo. É ou não é um desafio? Qual o gabarito? Muito simples, né? Muito simples. O que eu tô querendo mostrar a você não é dificuldade aí não, tá legal? É simplesmente a leitura do texto de forma mais objetiva, tá legal? Então, questão número 1, legal, letra C de casa. Eu vou colocar logo aqui 4 questões. São 4 de interpretação, né? De texto.